palavra de Deus fala que o nosso Deus, ele habita no meio dos louvores. Todas as vezes que você louvar a Jesus, o Deus a qual você está louvando, ele está habitando. E o termo habitado é hebraico, porque está lá no Salmo 22. A Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. O grego é mais para o Novo Testamento. O grego era o inglês da época, era a língua que a maioria das pessoas falavam em diversas nações. Obrigado, Ernesto. Mas o livro de Salmos ele é do Velho Testamento. E no Salmo 22 fala que o nosso Deus ele habita no meio dos louvores. E habitar, o termo hebraico que ele foi traduzido para o português, habitar significa morar. É no sentido de armar uma tenda e ficar dentro. Todas as vezes que você está louvando Jesus, o Jesus que você está louvando, ele está armando uma tenda e está ficando dentro do teu louvor. Vou falar de novo para você dar uma glória a Deus. Todas as vezes que você está louvando Jesus, Jesus está armando uma morada e está morando dentro do teu louvor. É isso que a palavra de Deus fala, né? Eu queria pedir para você abrir a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Pastor Paulo pediu para avisar que domingo está de volta. Pastor Paulo foi para... Todos os anos, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela reúne todos os pastores do Brasil, num processo chamado Convenção Nacional de Pastores. E todos os anos é feito em Itajaí, ali pelo lado de Santa Catarina, e já normalmente reúne cerca de 16 mil pastores. É um evento sensacional, 16, 17 mil pastores. Só que devido a esse período de pandemia, não estava podendo reunir, que geralmente a convenção sempre eles fazem entre março e maio. Março, abril, maio, fica eles 3 meses. E esse ano, excepcionalmente, foi feito agora em novembro. Eles fizeram no Quadrangular, na cidade de Limeira, em São Paulo. E o pastor Paulo, como é presidente da Quadrangular do Maranhão, ele não foi nem convidado, ele é convocado. Ele precisa estar lá com todos os pastores, né? Mas domingo ele está de volta, tá? Você que abriu... Na verdade, hoje em dia, gente, o termo abra sua Bíblia, ele tem que ser adaptado, porque muitas pessoas têm a Bíblia no celular, né? Quem tem a Bíblia aqui, um aplicativo de celular? A gente viu um país aí em que estão caçando pessoas que têm um aplicativo da Bíblia no celular. Graças a Deus, no Brasil não existe isso. Você pode andar à vontade com um aplicativo de Bíblia no seu celular. Então, o termo abra sua Bíblia tem que ser adaptado. Abra ou acesse a sua Bíblia. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, é um versículo altamente conhecido, está em para-choque de caminhão, está em status do WhatsApp, status do Instagram, Facebook, Orkut. Ainda existe Orkut, gente? Nossa, agora eu puxei lá de longe, né? Conhecido, vamos ler, eu vou ler aqui com vocês, diga, tudo posso. Não, isso aqui vocês conhecem, vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3. Mais forte. Agora você faz assim, ó. Repita comigo, diga, tudo posso. Mais forte, tudo posso em Cristo que me fortalece. Coloca a mão no teu coração. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, esse é o teu povo, esse é o teu púlpito, é o teu altar. Eu sou teu, essa igreja é tua. Fala conosco do jeito que o Senhor quer, a palavra é tua. Trata os nossos corações na noite de hoje com o teu Espírito Santo. Encontra um ambiente completamente favorável à ação dele mesmo hoje, no nome de Jesus. Quem concorda diz... E glória a Deus. Esse versículo, gente, ele está lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Altamente conhecido. A carta... Ernesto, baixa o áudio só um pouquinho, meu querido. Te agradeço, tá? Só uma gentileza. Vou ter áudio, mas baixa um pouquinho. A carta aos Filipenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que Deus levantou para pregar para os gentios. Você sabe o que significa gentio na Bíblia? Gentios são os não-judeus. Eu e você que não somos judeus, não temos descendência judaica, a não ser que alguém tenha aqui, que eu não tenha conhecimento. Pode baixar um pouquinho, te agradeço. Que não tem descendência judaica, nós somos chamados de gentios. Entenda uma coisa, quando Jesus Cristo morreu, ele deixou os discípulos para fazerem a obra de Deus. Os discípulos eles ficaram presos a Jerusalém, pregando apenas para os judeus. E Jesus Cristo, a gente tem que entender que quando nós somos de Deus, tudo que nós passamos é por permissão do Senhor. Amém, igreja? Jesus Cristo permitiu uma perseguição aos discípulos lá em Jerusalém. Porque se eles não fossem perseguidos, eles nunca iam sair de dentro da cidade. E pessoas que nem nós hoje não teríamos acesso ao Evangelho. Você consegue compreender isso? Os discípulos eles eram todos judeus, eles pregavam só para judeus. Só que a Bíblia fala que se levantou um homem chamado Saulo de Tarso.
Esse homem era um homem que tinha um conhecimento de leis muito grande. Ele era um homem altamente inteligente, altamente culto, altamente estudado. Isso é para a gente ter noção que Deus levanta todo tipo de pessoas, independente de classe social, independente de qualquer tipo de análise nossa. O Senhor Jesus Cristo pode levantar qualquer pessoa para falar contigo. O Senhor Jesus Cristo pode te levantar para falar com pessoas. E a Bíblia fala que um homem se levantou para perseguir os cristãos, e esses cristãos começaram a fazer uma espécie de invasão dentro de Jerusalém. E uma certa vez esse homem estava indo à capital da Síria, que existe até hoje, chamada Damasco. Ele era tão, como é que eu posso falar? Ele era uma pessoa, de uma certa forma, tão correta, que ele não perseguia os cristãos sem autorização judicial. Na cabeça dele, aquelas pessoas estavam pregando contra a religião que ele cresceu, contra a religião que ele foi ensinado. A Bíblia diz que o Paulo pegou uma autorização judicial, legal. Ele não saiu de qualquer forma para perseguir os cristãos na cidade de Damasco, que é a capital da Síria. A palavra de Deus fala que na beira do caminho aquele homem teve um encontro com Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus se identificou para ele. A palavra de Deus fala que ele teve um clarão e ele ficou cego. A Bíblia diz que ele caiu no chão. E só uma coisa para você atentar: a palavra de Deus em momento algum ela afirma que ele caiu do cavalo. Acredita-se que ele caiu do cavalo porque ele era autoridade. Mas a Bíblia diz que ele caiu do chão e perguntou: quem é você? E aquela pessoa, aquele clarão, aquela pessoa disse assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. E naquele momento Paulo teve um encontro com Cristo. Eu preguei isso aqui há uns 3 domingos atrás pela manhã, que o encontro com Cristo ele tem uma característica principal. Não é porque eu tenho um encontro com Cristo, não é porque você tem um encontro com Cristo que a gente vai receber salvação. A palavra de Deus fala que o Paulo teve um encontro com Cristo, e a principal característica do encontro com Jesus é um negócio chamado decisão. O apóstolo Paulo teve aquele encontro com Jesus, e Jesus se revelou para ele e disse assim: eu sou a pessoa que você está perseguindo. O Paulo foi para dentro da cidade, Deus levantou um profeta chamado profeta Ananias, que não é o Ananias da Safira. Esse profeta Ananias foi lá e curou Paulo, e o Paulo tomou uma decisão de seguir com Cristo. Por que eu falo que o encontro com Jesus não necessariamente é uma liberação de salvação? A palavra de Deus fala no livro de Marcos, eu acho que é capítulo 10, que certa vez um jovem rico, é assim que a Bíblia fala, ele foi encontrar Jesus e disse: Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus olhou para aquele rapaz. E como fala no Salmo 139, a Bíblia diz que o nosso Cristo, ele sonda os nossos corações. Diga glória a Deus. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo esquadrinhou aquele coração do rapaz e viu que aquele rapaz era uma pessoa que queria ser salva. Era uma pessoa que até gostava demais de Jesus, até admirava demais Jesus, tanto que ele foi atrás de Jesus. Só que no coração dele existia uma coisa antes de Cristo, que eram as riquezas dele. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquele rapaz, esquadrinhou o coração dele sem sombra de dúvidas e disse: vende tudo o que tu tens e me segue. A palavra de Deus fala que aquele rapaz imediatamente se entristeceu e foi embora. Eu sou adepto da tese que Jesus Cristo não queria as finanças dele. Jesus Cristo não queria a riqueza dele, ele só queria saber se aquele rapaz amava mais a Jesus do que as riquezas. Você consegue compreender? Jesus Cristo fez um teste parecido com Abraão. Jesus Cristo olhou para Abraão lá no Gênesis e disse: Abraão, quero o teu filho. O teu filho, aquele que tu esperava tanto, esse teu filho que tu foi gerar com quase 100 anos. Quase 100 anos de promessa. Quase 100 anos de idade, perdão, e muitos anos de promessa. A Bíblia diz que Jesus Cristo olhou, o nosso Deus olhou para Abraão. Abraão, quero o teu filho. Abraão caminhou com o filho dele, subiu a serra, fez um altar, botou o filho lá e as pessoas não se tocam. A fé do Abraão foi enorme, foi ou não foi? Mas a do Isaac foi maior ainda. Porque o Isaac sabia tudo o que estava acontecendo. A Bíblia diz que o Isaac olhou para Abraão e disse: pai, estou vendo o altar, estou vendo o cutelo, mas cadê o cordeiro? O Isaac estava sabendo de tudo, mas o Isaac também estava colocando o Senhor Jesus na vida dele acima de todas as coisas, amém? Então o encontro com Jesus não necessariamente é uma liberação de salvação. Vou puxar outro exemplo para ti. A palavra de Deus fala que certa vez Jesus estava passando em Jerusalém, olhou para uma árvore bem grande e viu um rapaz pequenininho lá em cima querendo avistar ele. Você sabe quem era? O Zaqueu olhou para Jesus e Jesus olhou para o Zaqueu: Zaqueu, hoje eu quero pousar na tua casa. E foi aquele burburinho. E o Jesus foi para a casa do Zaqueu, coisa maravilhosa. Entra na minha casa. O novo, né? Isso aqui é antigo também. E Jesus olhou para o Zaqueu e foi para a casa dele. Foi aquele burburinho, aquele monte de gente. Naquela época não tinha shopping center, naquela época não tinha festa, naquela época não tinha internet. O que acontecia de novidade na cidade, as pessoas iam todas atrás.
E Jesus Cristo não falou mais nada. A palavra de Deus fala que o Zaqueu, muito constrangido pelo amor de Jesus, olhou para Jesus: Jesus, se eu roubei alguma coisa das pessoas, eu vou vender metade e vou dar os bens a elas. Se eu roubei alguma coisa das pessoas, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus Cristo até o momento não tinha falado mais nada. Depois que Zaqueu tomou aquela atitude, diga para mim, atitude. Não, fala mais forte, atitude. Depois que o Zaqueu tomou uma atitude, Jesus Cristo olhou para todo mundo que estava no ambiente e disse assim: hoje entrou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. A atitude do Zaqueu. A palavra de Deus fala que o apóstolo Paulo teve um encontro com Cristo. Depois desse encontro com Cristo, ele tomou uma atitude e uma decisão de seguir a Jesus. Minha amiga Thalita Parisotto fala uma frase sensacional. Ela diz assim: o nosso Cristo, o Cristo que eu sirvo, o Cristo que você serve, ele é um gentleman. Ele nunca vai entrar no teu coração à força. A palavra de Deus fala que Jesus fala assim: ó, eis que estou à porta aí. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Você pode dizer glória a Deus? O apóstolo Paulo tomou uma atitude. E a Bíblia diz que aquele homem começou a servir a Deus. Começou a servir a Deus, começou a pregar. Foi levantado por Deus para pregar para os gentios. Ele foi para uma espécie de convenção de pastores lá da época. Foi. A palavra de Deus fala no livro de Gálatas que a igreja daquela região ao qual Paulo estava abrindo a igreja, estava pregando para eles. O apóstolo, eles indagaram Paulo, disse assim: qual é a autoridade que você tem? Esse evangelho é o correto que você está pregando para a gente? É isso mesmo? A gente não precisa mais seguir uma série de leis, a gente não precisa mais se circuncidar, a gente pode comer carne de porco, a gente pode fazer isso? Como é que é isso aí? O Paulo estava pregando o evangelho da graça, e que nós somos salvos não pelo que a gente faz, mas pela a nossa decisão com Cristo. E as pessoas olharam para o Paulo: qual autoridade que você prega? Está lá no livro de Gálatas capítulo 1, ele disse assim: olha, eu fui conversar com Pedro e com as autoridades da igreja em Jerusalém, uma espécie de convenção. E nós chegamos a um consenso pelo Espírito Santo de Deus que o evangelho que eu prego para vocês, que a graça de Cristo está certa. Ô, coisa boa. E ele começou a pregar, começou a abrir igrejas, começou a viajar. O apóstolo Paulo era um cara sensacional. Ele começou a fazer coisas que os discípulos não faziam. Não é que os discípulos eram piores e o Paulo era melhor, ou vice-versa, é porque o ministério dele era diferente. No meio da casa de Deus, Deus levanta todo tipo de pessoas. A palavra de Deus fala, acho que no livro aos Coríntios, que o Senhor, na igreja do Senhor é como um corpo. Um é a cabeça, outro é os pés, outro é o braço, outro é a mão, outro é o cotovelo, outro são as articulações, que nem aparece muito, mas serve para movimentar as pessoas que vão servindo a Jesus. Olha só. A Bíblia diz que o Paulo começou a pregar e começou a abrir igrejas. Uma das igrejas que ele abriu, igreja de Filipe. A situação que o Paulo abriu a igreja de Filipe foi muito engraçada. Abre para mim Atos 16:6, por gentileza. A palavra de Deus fala que o apóstolo Paulo já tinha feito algumas viagens para a região da Ásia. E ele tinha planejado fazer uma viagem para a região da Ásia. Só que aconteceu uma coisa altamente curiosa. Eu vou ler com vocês aqui no telão, que é a versão de vocês, tá? A versão que está para a gente. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros, os companheiros de Paulo eram o Lucas. Quem escreveu o livro de Atos foi o Lucas. Lucas, ele era um médico, ele não era discípulo de Jesus. Ele era muito provavelmente discípulo do Paulo. Ele veio depois, um médico grego, ele nem era judeu. Olha só. Que coisa boa, a pessoa pregar, no caso do apóstolo Paulo, pregar para não-judeus. Está aí um não-judeu que escreveu o livro de Atos. O Lucas estava lá, o Silas, o Timóteo, tinha mais gente que andava com Paulo. Paulo e seus companheiros de ministério foram... Gente, isso aqui é sensacional. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Eu não tinha prestado atenção nisso aqui, eu já tinha lido várias vezes. O Espírito Santo que agia no pregador Paulo o impediu de pregar. Olha que coisa curiosa. Faça aí o próximo versículo. Quando avizinharam-se da região da Mícia, procuraram subir até a Bitínia. Era o plano do Paulo, era ir para a Bitínia, era a viagem dele. Mas também o Espírito de Jesus lhes impediu, ou não lhes permitiu. Então, contornando a Mícia, desceram para Troade. Esse é o nome de cidade, tá, gente?
Durante a noite, Paulo teve uma visão. O apóstolo Paulo teve um plano. Ele colocou no coração dele de pregar numa região de igrejas na Ásia. Tá? Só que o Espírito Santo o impediu. Isso é a coisa mais esquisita quando a gente lê da primeira vez, né? Mas olha só. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Pode passar. Imediatamente, após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Diga glória a Deus. Gente, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo fez um plano no coração dele de pregar para um grupo de pessoas. Só que impedido pelo Espírito Santo, ele não foi. Porque o Espírito Santo ele tinha outros planos para o apóstolo Paulo. Quando você colocar coisas no teu coração, que você sentir que não está prosperando, ore a Deus para saber se de fato é para você fazer. Eu sempre costumo dizer que enquanto nós enxergamos uma rua, o Deus a qual nós servimos, o guarda fiel de Israel, como fala o Salmo 121, está enxergando o quarteirão inteiro. O Deus a qual você serve é aquele Deus que enxerga lá no escuro. É aquele Deus que enxerga lá na curva, lá onde você não enxerga. Para Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo tinha um plano muito maior para o apóstolo Paulo. Quando as coisas na tua vida, aquilo que você está pedindo o tempo todo não está dando certo, aquilo que você está buscando o tempo todo não está prosperando, aquela compra que você está querendo fazer não está indo para frente, esse relacionamento que você está querendo manter não está vingando, e seja qualquer tipo de relacionamento, tá? As pessoas falam de relacionamento e traz logo para a questão amorosa. Relacionamento de sociedade, tem sociedade que Deus está querendo te livrar. Tem emprego que Deus está querendo te livrar, você está prestando concurso público e acha que é a melhor coisa do mundo e é maravilhoso, vai estudar, vai ser concursado, vai se pós-graduar, é maravilhoso. Não está dando certo, vá orar a Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo quer coisas para você muito maiores do que tem no teu coração. A palavra de Deus fala que nem olhos está fraco, nem olhos está fraco, nem olhos e nem ouvidos, o que Deus tem preparado para o seu povo. Quem é povo de Deus aqui? Então o que Deus tem preparado para ti não chegou nem à tua mente ainda. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo impediu o apóstolo Paulo. Apareceu num sonho um homem dizendo assim: passa para a Macedônia e ajuda-nos. Por quê? A Macedônia fica na Europa. A cidade de Filipe, uma curiosidade, que eu gosto de curiosidade, eu gosto de passar para vocês, é bom a gente entender a Bíblia. A cidade de Filipe, ela foi fundada pelo Filipe, que era o pai do Alexandre o Grande. Ele fundou essa cidade na Europa. E lá no continente europeu não existia a pregação do cristianismo. O Paulo estava querendo ir para cidades que ele ainda não tinha ido, muito provavelmente, a Bíblia ela não fala essa afirmação, mas para uma região, que era a região da Ásia, onde o cristianismo estava se alastrando. Deus olhou para o Paulo e disse: opa, quero você onde ninguém foi ainda. Quero você onde ninguém foi ainda. Olha para o teu irmão, diga: meu irmão. Gente, esse negócio de falar com o irmão do lado é chato, né? Não é legal não, né? Mas fala aí com ele, diga: meu irmão. Diga: meu irmão abençoado, cheiroso, me leva para pizza. Olha para ele, diga: meu irmão, o Senhor Jesus quer você em lugares que ninguém foi. As pessoas pensam que isso é necessariamente em lugares geográficos. Às vezes é no coração do teu parente que ninguém conseguiu alcançar. Jesus Cristo vai te usar para levar o evangelho lá dentro. Jesus Cristo vai te usar para levar o evangelho lá dentro da tua família, onde ninguém alcançou ainda. As pessoas até bateram na porta lá de domingo de manhã, né? Eu prefiro estar aqui te perturbando. Até domingo até bateram na tua porta, mas o Espírito Santo não foi até lá ainda. Jesus Cristo vai te usar para alcançar lugares onde o Espírito Santo ainda não alcançou. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo impediu Paulo de seguir o plano dele. Lembra do que eu falei no início da mensagem? Que o Paulo era um cara de atitude. Ele podia muito bem não ter seguido essa atitude, ou seguido essa ação e essa solicitação do Espírito Santo, que é um gentleman. Ele podia ter ido para a região dele.
Só que quando a gente segue a Jesus, portas são abertas. Quando a gente segue a Jesus, janelas dos céus de bênção e de milagres são abertas na nossa vida. A palavra de Deus fala no livro de Marcos, capítulo 10, que Jesus olhou e disse assim: olha, aqueles que deixam pai, mãe, irmã, mães, filhos ou bens e propriedades por amor de mim e do evangelho, vai receber 100 vezes mais nessa vida. Em pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, bens e propriedades. Vai receber perseguição, mas no futuro a vida é eterna. Jesus Cristo não fica devendo nada a ninguém. Olha para o teu irmão de novo. Meu irmão, estou eu de novo aqui. Jesus Cristo não fica devendo nada a ninguém. Diga glória a Deus, palmas para Jesus. Não fica. A palavra de Deus fala que o Paulo decidiu seguir o caminho, o conselho do Espírito Santo. Que você sempre siga o conselho do Espírito Santo, mesmo quando você não entende. Afinal de contas, o Paulo nunca tinha ido para lá, ele não conhecia a terra, mas ele decidiu seguir. A Bíblia diz que quando ele chegou a Filipe, ele encontrou no sábado, sempre eles iam para a sinagoga, tá, gente? Era costume deles sempre ir para a sinagoga. A sinagoga era uma filial do templo de Jerusalém, onde existiam cerca de 10 judeus, já podia se abrir uma sinagoga. Então eles sempre iam para o templo da cidade. Pessoas que pregam o evangelho e saem dizendo hoje em dia na internet, nas igrejas, que o importante não é ser igreja. O importante não é estar na igreja, o importante é ser igreja. Como é que você vai aprender a ser igreja se você não está dentro de uma? Essa palavra é tudo muito legal. E é sério, quando você para, o importante é ser igreja mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ela é linda, ela só não é bíblica. A palavra de Deus fala que o salmista falou: um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em qualquer outro lugar. A Bíblia diz que o salmista falou certa vez: é uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. E ele ainda diz a consequência: porque no dia da adversidade, no dia da luta, no dia da tribulação, ele me esconderá no oculto do seu tabernáculo e me protegerá. Salmo 92, aqueles que permanecem no Senhor florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma árvore altamente valiosa. A Bíblia ela tem promessas para quem permanece com Jesus. A palavra de Deus fala que eles foram pregar para um grupo de mulheres na Europa. Olha só, naquela época já, você imagina como era a situação. Não tinha voz. Eles foram pegar para um grupo de mulheres, uma mulher chamada Lídia, uma empresária, há 2000 anos atrás, tinha vários funcionários. Ela recebeu a palavra de Deus e disse assim: servo de Deus, habita em minha casa, tipo assim, não larga mais da gente, você tem que ficar aqui conosco, liberando essas palavras de vida eterna, porque a palavra de Deus é uma palavra de vida eterna. Aquele que crê, diga amém. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo começou a pregar para elas, e eles começaram um negócio que antigamente, na minha época de criança, há uns 10 anos atrás, era chamado de grupo familiar. Hoje em dia tem um outro nome chamado célula. Quem já participou de alguma célula aqui? Legal, maravilhoso. Negócio chamado célula. Eles começaram um trabalho na casa da Lídia. Olha só, gente, ó. O pessoal pensa que tudo é novo. Tem gente aí querendo recriar o evangelho em 2021. Meu amigo, ó. A gente existe isso há muito tempo. A palavra de Deus fala que eles começaram a andar pela cidade e começaram a pregar o evangelho. E um dia, uma mulher cheia, possessa de espírito maligno, começou a falar na frente de todo mundo: esses são homens de Deus. Eles passavam na rua: esses são homens de Deus. Olha, são pessoas que são enviadas pelo Senhor. Ela estava falando alguma mentira, sim ou não? Ela estava falando alguma mentira, sim ou não? Não, eles não eram homens de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo, eu ouvi uma palavra de uma pastora uma vez que eu achei sensacional. Ela disse assim: o ministério do diabo é a mentira. A Bíblia só atribui uma coisa à criação, ao inimigo, que é a mentira. Tudo ele inventa. Se você ver qualquer vídeo, ou se Deus o livre você já tiver entrado, que não entre mais, em um terreno de candomblé, você vai ver um monte de gente batendo batuque lá. Ele até tenta imitar louvor, mas ele não consegue. O ministério do inimigo é a mentira. Eu vi uma frase sensacional, essas frases de Instagram, muito engraçadas, assim: aquele que se casa com a filha do diabo, aquele que se casa com a mentira vai ter problema com o sogro. Achei sensacional. Aquele que se casa com a mentira vai ter problema com o sogro. Aquela mulher estava mentindo?
Não. Eles eram homens de Deus. O diabo ele é tão expert, ele é tão profissional em mentir, que ele utiliza uma verdade para enganar o povo de Deus. A palavra de Deus fala que quando Jesus Cristo estava sendo tentado, no final dos 40 dias, o inimigo apareceu para ele. E uma das tentações ele usou a palavra de Deus. O inimigo mentiu? Não. Ele disse assim, está escrito que aos teus anjos você dará ordem para te guardar. Então lança-te daqui do precipício que eles vão te segurar. O diabo estava mentindo, sim ou não? Você está entendendo? Ele utiliza até uma verdade para enganar os servos de Deus. Ele tem que ter cuidado. A palavra de Deus fala que um certo dia o apóstolo Paulo estava passando, e essa mulher falando, ei, são homens de Deus, lá vai os homens de Deus, e juntando aquele monte de gente. O apóstolo Paulo se chateou, como diz o maranhense, ficou bolado, ficou irado. Como diz o cearense, ficou muito macho. Ficou muito macho, olhou para a mulher e repreendeu o demônio. Porque a ninguém é dado por Deus dom de adivinhação, tá, gente? Ninguém. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo olhou para o discípulo e diz assim, o que eu faço agora vocês não sabem. Depois é que vocês vão entender. A luta que você está passando, você pode até não entender agora, mas lá na frente você vai entender o porquê que Jesus está liberando isso sobre ti. A Bíblia diz que o Paulo expulsou o demônio daquela mulher. Quando ele expulsou o demônio daquela mulher, ele desencadeou uma situação muito ruim, porque existiam autoridades naquela cidade que lucravam através dela. Autoridades que ganhavam através de um demônio agindo na mulher. E eles ficaram chateados, mandaram prender Paulo e Silas, mandaram açoitar Paulo e Silas e prendê-los na prisão. E a Bíblia fala que no mais tardar da noite, eles começaram a cantar na prisão. Aleluia, aleluia. Esse é antigo, viu? A Bíblia não fala que foi esse, tá? Imagino eu. Mas o irmão pode pensar que eles estavam cantando. A Bíblia não diz o louvor que eles estavam cantando, né? Podia estar cantando um salmo, porque o livro de Salmos é um livro de música, né? E a Bíblia fala que houve um terremoto. As cadeias da prisão caíram. As paredes começaram a se balançar. E eles foram soltos e começou aquela situação. E ficou aquilo tudo. Na verdade, a Bíblia não confirma se eles foram soltos, me perdoe essa parte. E começou aquela situação, o carcereiro ficou abismado. Meu Deus, eu vou me matar porque os presos estão indo embora. E o Paulo, opa, calma, nós estamos todos aqui. O carcereiro olhou para ele e disse assim, o que eu tenho que fazer para ser salvo? O Paulo falou, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Coisa boa. E naquele momento uma vida se converteu a Jesus, porque até no meio da tua prisão, da tua cadeia momentânea, o Senhor Jesus vai te usar. Vou falar de novo, senão glória a Deus, até no meio da tua luta, o Senhor Jesus vai te usar. Você vai se sentir usado por Jesus. E a Bíblia diz que houve toda aquela situação, e muitos anos se passaram, e cerca de 9 anos depois, o Paulo estava preso de novo, e ele preso, escreveu várias cartas, dentre essa carta, o livro de Filipenses. É bom que você entenda. E lá na prisão, na primeira prisão dele em Roma, Paulo foi preso várias vezes, mas em Roma, ele foi preso 2. Uma vez foi essa, e a segunda vez foi a morte do martírio, que ele foi degolado, decapitado. A Bíblia diz que ele escreveu várias cartas, carta a Timóteo, escreveu cartas à igreja de Éfeso, escreveu carta aos Filipenses, e falou, tudo naquele que me fortalece. O cara estava preso. O cara estava preso escrevendo isso. Só que antes do versículo 13, tem o 12. Volta aí, Jéssica. Filipenses 4:12. Poucas pessoas prestam atenção nesse versículo. Sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. O apóstolo Paulo estava escrevendo para os irmãos dele lá, que ele tinha aberto a igreja, pessoas que ele amava. Vou escrever uma carta para esse povo. Por que ele escreveu essa carta? Qual foi que desencadeou? A palavra de Deus fala que os irmãos se reuniram, levantaram uma oferta financeira, dinheiro, e mandaram para o apóstolo Paulo através de uma pessoa. Ele ficou tão grato. Se você for ler a carta aos Filipenses, ela só tem 4 capítulos. Ela é maravilhosa. É muito rápida. Você lê essa carta em 20 minutos. Só tem 4 capítulos. Ela é ótima. Assim aquece o nosso coração. A Bíblia toda, mas ela é maravilhosa. A Bíblia fala no primeiro capítulo de Filipenses que o Paulo agradece a oferta das pessoas.
E ele manda a carta pela pessoa que foi enviada pelos irmãos de Filipe para levar a oferta. Ele manda a carta de volta. Sei bem o que é passar necessidade. Ele estava falando para os irmãos. Cheio do Espírito Santo de Deus. E sei o que é andar com fartura. Aprendi o ministério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Diga glória a Deus. Por que ele falou aquilo? Ele estava explicando para as pessoas que a fé dele não é depositada em circunstâncias. A fé dele não é, entenda uma coisa, igreja, hoje, quinta da vitória, a minha fé e a tua fé não pode ser depositada na bênção. Tem que ser depositada no abençoador. A Bíblia diz que o Jó perdeu todas as bênçãos dele. Preguei isso aqui outro dia também. Mas em momento nenhum ele blasfemou contra o Senhor, porque o amor dele não estava no que ele tinha, mas em quem tinha dado para ele. O amor de Jó não estava no que ele tinha, mas em quem tinha dado tudo para ele. A palavra de Deus fala lá no capítulo 42 do livro de Jó, que o Senhor Deus deu tudo em dobro para o Jó. Tudo em dobro para o Jó. A tua fé não pode ser depositada em circunstâncias. Ah, mas eu fico triste, eu estou investindo numa situação, eu estou investindo em estudos, estou investindo num negócio e não dá certo, eu estou investindo num relacionamento, eu estou investindo na minha vida, sei lá, financeira, estou investindo no meu filho, ele não dá retorno, estou investindo dinheiro num carro velho, é só prego toda semana, estou investindo nisso e aquilo e não dá retorno. Entenda uma coisa, a tua fé não pode ser sedimentada em circunstâncias. Tem que ser sedimentada e alicerçada no Cristo a qual você serve. O apóstolo Paulo estava explicando, eu sei passar por coisas boas e por coisas ruins. Eu sei ter e eu sei que em momentos eu posso não ter. Eu posso estar saciado em diversas situações. Não só a situação de comida física. Eu posso estar saciado, eu posso estar satisfeito, eu posso estar bem e eu posso não ter nada. Mas eu permaneço firme no Senhor, porque é nele que está depositada a minha fortaleza. Eu posso tudo, porque o que me fortalece é ele, não as coisas. Legal, né? A Bíblia é muito massa. Ah, mas se vai aplaudir, aplaude mais forte a Jesus. Essa Bíblia é muito legal, gente. Muito legal. Deixa eu te dar o segredo da bênção. João 15, 7. Para a gente encerrar. Dá 9 horas. Segredo. João 15, 7. Tem muita gente que busca situações para desencadear uma bênção na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Tá aqui o segredo, ó. Não, mas lê assim bem forte. 1, 2, 3. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Coloca a mão no coração. Diga, se eu permanecer no Senhor. Coração na cabeça, desculpa. Se eu permanecer no Senhor. Mais forte, diga, se eu permanecer no Senhor e as palavras do Senhor permanecerem em mim, eu vou pedir o que eu desejar e o Senhor Jesus vai fazer. Diga, eu recebo e eu tomo posse. Aí tem gente que diz assim, só para a gente encerrar: e se eu pedir uma coisa que seja ruim para o próximo? E se eu pedir coisas que Deus não agrada? E se eu pedir isso e aquilo? A Bíblia está dizendo que eu vou pedir o que eu quiser. Se você permanecer no Senhor, que é a primeira situação, se você permanecer no Senhor, e a segunda situação, se a palavra do Senhor permanecer em você, dificilmente você vai pedir algo que Ele não aprova. Amém? Se você permanecer em Jesus. Mas é permanecer. Senhor Jesus, estou passando por situação difícil, estou passando por tribulação, eu estou sentindo que a minha oração não é ouvida. A sua oração momentaneamente pode até não ser respondida do jeito que você quer, mas ela nunca não será ouvida. A palavra de Deus fala que os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor e as suas mãos estendidas em direção ao teu povo. O Deus que você serve é um Deus poderosíssimo. Diga glória a Deus. O Deus que você serve é um Deus que a palavra fala lá no livro de Isaías, que Ele é tão grande que Ele faz da terra estrabo para os pés. Você sabe o que é estrabo? É o que os reis utilizavam antigamente, uma espécie de banquinho para descansar os pés.
Olha que Deus poderoso. O nosso Deus, ele é tão poderoso que ele faz da terra estrabo para os pés. Vou descansar meu pé aqui um pouquinho. A Bíblia fala no mesmo capítulo de Isaías, eu não sei se é capítulo 60, depois eu confiro, que o nosso Deus é tão poderoso, isso aprendi com o pastor Paulo, homem de Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, ele mede os rios da terra com a concha das mãos. Vou falar de novo para você dar um glória a Deus, mas cheio de fé. O nosso Deus é tão poderoso que ele mede os rios da terra com a concha das mãos. Se é o Deus que você está servindo, está passando por luta, creia em Jesus. Está passando por situação ruim, permaneça. Faça igual o apóstolo Paulo, eu posso passar por tudo, porque minha fé está sedimentada e alicerçada no Senhor Jesus, não nas situações. E se está alicerçada nele, eu posso tudo, porque é Ele quem me fortalece.